Parararapá, pá, pará, pá, pará. Parararapá, pá, pará, pá, pará. Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem e entendia tudo. Hoje só com os meus problemas eu rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Pararabá, pá, pará, pá, pará. Pararabá, pá, pará, pá, pará. Bom dia, meus amados alunos do 6º ano. Que bom estar com vocês de novo, né? Aqui nessa nossa sala do Google Classroom. Eu quero dizer-lhes, meus amados, que eu estou preparando aqui a parte tecnológica daqui do meu computador, do meu celular, né? Para que a gente possa ter aulas ao vivo, certo? Então, no Google Meet, eu ainda estou aprendendo ainda como vou ter que colocar as coisas aqui para funcionar, né? Câmera e tal, coisa e tal. Então, teremos aula ao vivo. Eu espero que ainda essa semana, certo? Teremos aula ao vivo. Enquanto a gente não tem, a gente vai continuar tendo as nossas aulas no Google Classroom, né? Eu gravo aqui e depois vocês assistem, certo? Vou tentar, hoje, vou tentar fazer uma aula ao vivo, finalzinho da nossa aula, eu vou tentar transmiti-la ao vivo, né? Vou tentar, não garanto, porque depende da minha parte tecnológica aqui, né? Se eu vou conseguir, certo? Muito bem. Para todos os efeitos, meus amados, acabei de cantar uma música de um cantor chamado Erasmo Carlos, certo? O nome dessa música é Eu Sou uma Criança, né? Peraí, calma. Eu sou uma criança e não entendo nada. É o nome da música, né? Pois é. Meus amados, vamos dar continuidade ao que a gente vem estudando nesses dias, né? Que é o povo grego, né? Falamos do povo grego no aspecto político, social, econômico, e vamos falar agora no aspecto cultural, certo? Cultural. Quais as contribuições do povo grego para nós e como era o povo grego do ponto de vista cultural, culturalmente, né? A civilização grega antiga é uma referência cultural para os povos que vieram depois dele, né? Muitos povos ao longo da história. Eles foram referência para diversos povos no mundo ao longo da história, certo? Por quê? Porque foi uma civilização muito criativa, né? Que deixou como legado ou como herança muitas coisas boas, das quais nós usamos até hoje, né? Então, os gregos deram início a muita coisa que a gente usa hoje, que acha bom, né? Muito bem. Os gregos trouxeram a filosofia para princípio de conversa, né? Os gregos criaram a filosofia, né? O que a gente chama hoje de cidadania também foram os gregos que criaram. O que a gente chama hoje de democracia, os gregos que criaram. A ideia de que o pensamento, a inteligência tem que ser valorizada, né? Ou seja, a inteligência e o pensamento ele tem que ser pautado nas explicações racionais e científicas, também vai surgir com os gregos, né? E também herdamos, antes de qualquer coisa, o senso de estética e beleza, né? Se hoje nós temos um senso de estética, se temos um amor pela beleza, porque a beleza é muito importante, né? O que é belo? Quando eu falo a beleza, existe beleza em várias coisas, né? Não estou falando só a beleza das pessoas, mas eu falo a beleza em si, o belo em si, né? Uma bela música, a natureza, né? Uma pessoa bonita, um caráter bonito, e não só, enfim, né? A beleza em si é muito importante, importa muito, né? O que é belo, a música bela, né? O cinema belo, as artes, as belas artes, tudo isso é muito importante. E esse sentido
de culto à beleza, de amor pela beleza, nós também herdamos dos gregos, certo? Os gregos, meus amados, no início da sua, quando começou a florescer a civilização grega, né? Os artistas gregos, eles trabalhavam muito o realismo, né? Principalmente os escultores e os pintores. Eles eram muito realistas, né? E aí eles, nas suas pinturas e esculturas, eles colocavam o corpo o mais fiel possível ao corpo real, né? Então, por exemplo, a escultura grega, você vai ver uma escultura grega ao mais fiel possível ao corpo humano real, né? E aí eles pegavam essas representações artísticas e aprimoravam ao ponto de chegar ao máximo da beleza. Quem eram os modelos gregos de beleza? Os principais modelos gregos de beleza eram os deuses gregos, né? Tanto que às vezes alguém fala assim, olha, você é muito bonito, você parece um deus grego, né? Eu ouço muito isso nas minhas andanças por aí, né? Não posso fazer nada, né? Mas é exatamente isso, né? Os deuses gregos eram um modelo de beleza para o povo grego. Sendo assim, era um modelo de beleza também retratado em sua arte, em sua pintura e em sua escultura. Certo? Muito bem. As pinturas gregas, elas geralmente, né, elas eram apresentadas em vasos cerâmicos, não em quadros, como a gente costuma ver hoje, né? Nos vasos cerâmicos que existiam, eles adornavam os vasos com pinturas, né? E os gregos tiveram uma influência muito grande, né, a arte grega, né, uma influência muito grande na civilização romana, né, na civilização romana antiga e também no Renascimento. Né? Quando se fala Renascimento, vocês vão estudar Renascimento mais adiante, viu? Mas o Renascimento, quando se fala em Renascimento, é algo que vai renascer. O que renasce são os valores da cultura grega, certo? Então a arte grega vai influenciar a civilização romana e os artistas renascentistas, né, que vão surgir no século XIV, certo? A arquitetura grega, meus amados, também é uma coisa à parte, é uma coisa magnífica, né? Primeiro que eles eram muito bons em monumentos, né? Eu já falei para vocês dos grandes monumentos deles. Um dos grandes eu falei para vocês, que é o Partenon, que era aquele templo que era dedicado a Deus Atena. O Partenon, meus amados, até hoje existem as ruínas do Partenon. Mas quem vai lá, né, pode perceber a riqueza da arquitetura grega e a grande beleza que eles souberam colocar numa construção, numa edificação, né? Até hoje tem lá. Se vocês quiserem pesquisar, pesquise aí Partenon, né? Existe lá até hoje as ruínas do Partenon, que era o templo de Atenas. E é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, né? Você vê o grande apuro, o grande senso estético, ou seja, o senso de beleza que os gregos tinham. Certo? Eles também, meus amados, foram criadores de uma poesia especial chamada poesia épica, né? A poesia épica é aquela que é representada muito bem pelo grande Homero, aquele que escreveu Ilíada e Odisseia. Ilíada é a história da guerra de Troia. Odisseia é a história do retorno do herói Ulisses para a sua ilha Ítaca. Esse retorno dura 10 anos. Já contei essa história para vocês em aulas anteriores, né? Além de Homero, alguns outros também são muito importantes. Dentre eles, um poeta chamado Hesíodo, né? É um poeta muito importante, Hesíodo, né? E ele escreve um livro, um poema chamado Os Trabalhos e os Dias, e ele vai descrever a situação dos proprietários rurais da região onde ele morava, que era Ática, certo? Ele também escreve um poema chamado Teogonia, né? Teogonia, ele vai contar a história do mundo e a história dos deuses na Teogonia. Olha que interessante. Temos também outro grande escritor, né? Outro grande poeta, um homem chamado Anacreonte. O nome bonito, né? Anacreonte. Anacreonte! Pois é, Anacreonte, outro Píndaro, também é o Píndaro. A mãe dele, quando ficar chateada, Píndaro, cadê você, Píndaro? Pois é, Píndaro e Anacreonte, né? Nomes lindos, né? Recomendo botar o nome dos filhos, Anacreontinho e Píndarinho, né? Pois é, Píndaro e Anacreonte também são nomes dignos da gente lembrar aqui, que são poetas gregos que, com a sua obra, se imortalizaram com a qualidade da sua obra, certo? E eles são representantes da chamada poesia lírica. O que é a poesia lírica? É aquela poesia que canta os sentimentos da pessoa, o amor, os prazeres, tudo aquilo que passa pelo sentimento, pelo lirismo da pessoa, né? Então a poesia lírica é isso aí, certo? Muito bem. Os gregos também, eles fundaram 2 gêneros importantíssimos de teatro, que depois vão redundar em
vão influenciar o cinema futuramente e que todo mundo gosta, né? Os gêneros teatrais chamados tragédia e a comédia. Hoje em dia, o cinema, por exemplo, usa essa influência da tragédia grega em seus dramas, né? Os filmes dramáticos, né? E a comédia, evidentemente, surge também na Grécia, né? A comédia, ela também vai evoluir e virar no cinema, na televisão. A gente tá vendo comédia, tem os stand-up comédia, Tiririca, Tirolipa, né? Pois é, tem essa turma toda que também faz comédia, só que não com tanta qualidade quanto os grandes gregos, né, do passado, certo? Nas suas tradições teatrais, no seu teatro, eles criaram personagens míticos, né? E esses personagens eles eram conhecidos pela tradição oral, né? Então, os personagens míticos eram temas de tragédias, certo? Os temas das peças teatrais chamadas tragédias, né? E as comédias retratavam os costumes cotidianos deles, né? Então, os costumes cotidianos eram retratados nas peças teatrais chamadas comédias, né? Mesmo que fossem críticos, e os personagens míticos, ou seja, mitológicos, né? Eram retratados nas suas tragédias, certo? E agora olha que interessante, meus amados, o teatro surge na Grécia, evidentemente. Como é que ele se desenvolve? Olha que interessante, né? Ele se desenvolve como um evento para homenagear os deuses, e principalmente o deus Dionísio. O deus Dionísio era o deus ligado ao vinho e ao teatro, né? Dionísio gostava de um vinho, de uma canjibrina, e aí Dionísio gostava, como gostava de vinho e canjibrina, gostava, então era o deus do vinho e do teatro. Geralmente o pessoal do teatro gosta de canjibrina, né? Pois é, Dionísio era o deus do vinho, né, e do teatro, né? Pois é. E o teatro, ele surge como uma forma de homenagear os deuses, principalmente o deus Dionísio. Olha que interessante, né? Olha como a religião, ela fundamenta a sociedade, né? As coisas surgem, né? Muitas vezes surgem para cultuar deuses e aí viram hábitos e até prazeres, como ir ao teatro, ir ao cinema, né? Evidentemente, naturalmente. Certo? Eu falo cinema porque o cinema é uma evolução do teatro, né? Muito bem. Meus amados, as apresentações deles incluíam histórias reais, né? Religiosas, e reais, e também muitas vezes os deuses eram representados nas peças, né? Pois é. Aí com o passar do tempo, as peças vão evoluindo, né? E aí começa a mostrar temas com pessoas mortais, personagens que são mortais, né? E situações também cotidianas que acontecem com qualquer mortal, certo? Muito bem. Dentre esses grandes escritores de teatro grego daquela época, tem um chamado Ésquilo, não é Esquilo não, Ésquilo, né? O Ésquilo, ele vai retratar, basicamente, o principal tema dele, ele vai retratar o seguinte, a questão do destino, da fatalidade, né? O que governa os homens para ele é a fatalidade, é o destino, né? E ao destino, nem os deuses podem se opor, nem os deuses podem ir contra o destino, se já está destinado a ser tal coisa, segundo a crença grega da época, nem os deuses podiam mudar o destino de alguém, né? Muito bem. São de autoria do grande Ésquilo, duas peças interessantes, né? Os Persas e Prometeu Acorrentado. Eu já contei a história de Prometeu para vocês, meus amados. Se eu contei, se eu não contei, eu vou contar de novo. Melhor, se eu contei, eu vou contar de novo. Se eu não contei, eu conto pela primeira vez. Rapidamente. O Prometeu, meus amados, ele era um titã. Quem eram os titãs? Os titãs remontam ao início da criação do mundo, né? Quando houve a grande guerra entre os deuses, né? Os deuses fizeram uma guerra. E aí, guerrearam entre si, né? Zeus e seus irmãos lutando contra Cronos, que era o pai de Zeus e os irmãos dele, evidentemente, né? Cronos era o grande deus da época, só que Cronos, ele tinha uma profecia que dizia o seguinte: olha, Cronos, um dia um filho seu vai crescer e vai tomar o seu trono. Aí o que Cronos fazia? Cronos, com medo da profecia, todo filho que nascia, ele engolia o filho. Olha que coisa, né? Pois é, quando nasceu Zeus, né, a mãe de Zeus falou assim: oh, meu Deus, é tão bonitinho esse menino, não vou deixar esse menino ser engolido por Cronos. Aí pegou um boneco de barro e deu para Cronos engolir. Aí Cronos engoliu, né? E ela criou Zeus escondido. Zeus cresceu
E aí Zeus vai fazer uma luta contra o pai dele, Cronos, né? E entra numa guerra contra Cronos. E essa guerra, Zeus conta com o apoio dos titãs. Dentre esses titãs, eu vou logo dizendo que Zeus venceu a guerra, viu? E aí Zeus abre a barriga do pai dele, Cronos, e os irmãos dele já saem lá da barriga, tudo crescido, já tudo homem, né? Pois é. Mas dentre os titãs tinha um chamado Prometeu, que ajudou a Zeus a lutar contra o Cronos, né? E aí Zeus gostava do Prometeu. E aí Zeus fala assim, olha, Prometeu, eu vou dar para você o direito de você criar o que você quiser. E aí Prometeu desce para a terra, os deuses moravam no Olimpo, e na terra não tinha ninguém. Prometeu desce para a terra e cria a raça humana, olha que interessante. Primeiro ele tentou de bronze, mas era muito duro, tentou de ferro, aí finalmente ele tentou de barro, e aí conseguiu fazer a raça humana. Né? Essa é a história mitológica da criação da raça humana, né? Pois é. E aí Prometeu cria a raça humana. Só que Prometeu, né, o povo vivia lá embaixo, só que era tudo escuro, não tinha fogo, não tinha nada, né? E aí Prometeu fala assim, puxa, só os deuses têm um fogo para cozinhar, para se aquecer, né? Eu vou fazer uma coisa. Ele vai lá, sobe no Olimpo, que ele tinha acesso ao Olimpo, né? Ele sobe no Monte Olimpo, onde os deuses viviam, rouba o fogo dos deuses e leva para os homens. Ah, quando Zeus fica sabendo, Zeus manda um castigo para Prometeu. Pega Prometeu, amarra Prometeu no monte chamado Cáucaso, que existe até hoje uma montanha chamada Cáucaso, né? Amarra Prometeu lá e todos os dias, acorrenta Prometeu. Todos os dias uma águia chega lá e aí, ó, come o fígado de Prometeu. No outro dia, o fígado regenera, a águia vem de novo e come o fígado de Prometeu. Prometeu passa anos vivendo esse castigo. Todo dia tem um fígado dilacerado por uma águia. Até um dia que Hércules, filho de Zeus, liberta Prometeu. Certo? Mas é uma história para outro momento. Muito bem. Eu contei isso aí porque o Ésquilo escreveu uma peça chamada Prometeu Acorrentado, contando a história de Prometeu, né? Outra coisa interessante também, meus amados, só os homens poderiam atuar como atores. Inclusive, os homens faziam os papéis femininos, né? Os homens faziam, certo? Os teatros gregos, eles eram abertos, eles não eram como os teatros nossos, hoje são fechados, né? Eles eram chamados de anfiteatros, eram abertos, arquibancadas circulares, e aí as pessoas iam para assistir as grandes peças, né? Todo mundo ficava assim, uma arquibancada que subia, e os atores ficavam lá embaixo, e eles assistiam a peça, né? Então todo mundo via os atores, né? E muitas vezes os atores usavam máscaras enormes, né? Para representar os seus personagens, certo? Então, meus amados, essa é basicamente a história do teatro grego. Interessante, a história do teatro nasce na Grécia. Muito bem, os gregos também, meus amados, eles criaram um dos bens mais preciosos que a Grécia deu para o mundo, que foi a filosofia, né? Eles foram os primeiros a buscar respostas, a tentar entender a realidade usando a razão. Antes se explicava a realidade usando a emoção, né? A emoção e o sentimento. Por isso surge a mitologia, né? Então, os gregos foram os primeiros a buscar entender a realidade usando a razão, o raciocínio, né? O que lá na Paraíba se chama de catilogêncio, certo? Então eles queriam explicar o mundo com o uso da razão. Dessa tentativa de explicar o mundo com o uso da razão surge a filosofia. A filosofia, por sua vez, é a mãe do pensamento científico. Olha, interessante, né? A mãe da ciência é a filosofia, né? A filosofia não é uma ciência, mas a partir do estudo da filosofia é que a ciência vai surgir, né? Olha que interessante. Pois é, a filosofia, meus amados, vai surgir praticamente numa cidadezinha chamada Mileto, né? Que hoje fica na Turquia. Olha que interessante. Na época pertencia à civilização grega, né? Hoje fica na Turquia. Muitos filósofos moravam em Mileto, Tales de Mileto, dentre outros importantíssimos, né? Atenas vai ser o destaque da filosofia porque Atenas ela abrigou o grande Sócrates, o grande Aristóteles e o grande Platão. 3 grandes nomes da filosofia, né? Muito bem. Os gregos também foram excelentes em matemática. Por exemplo, Tales de Mileto era um grande matemático. Pitágoras, vocês vão ouvir muito falar do teorema de Pitágoras quando forem para o ensino médio, né? Então a professora Lídia vai ensinar vocês. O Pitágoras era também um grande filósofo e também grande matemático. O Arquimedes de Siracusa também, que era um grande matemático, né? Então eles contribuíram para o desenvolvimento da geometria e números, teoria dos números. E o interessante, meus amados, é que sem a matemática não existiria nada. Tudo que vocês olharem ao seu redor tem matemática.
Nutella tem matemática, para fazer tem que ter as doses exatas, as quantidades exatas, tal coisa e tal. Camisa, para fazer tem que ter o corte na medida certa, envolve matemática. Tudo, computador é matemática pura. Celular, pois é, tudo tem que ter matemática, certo? Eles também têm como uma criação grega a chamada medicina ocidental. O grande pai da medicina ocidental foi um homem chamado Hipócrates, tanto que hoje, quando médicos se formam, ele faz o juramento de Hipócrates. Quem é Hipócrates? É o chamado pai da medicina, né? Foi um dos primeiros a estudar as doenças, descrever as doenças, viajou muito, né? E aí muitas vezes ele passava receitas para curar doenças, né? Então é o considerado pai da medicina do Ocidente. Meus amados, estamos chegando ao final da nossa aula. Eu vou tentar, não garanto, viu? Não garanto, vou tentar daqui a pouco a gente fazer uma livezinha rápida lá no Google Meet, né? Para a gente responder dúvidas de vocês, certo? Não garanto. Se eu não conseguir hoje, na próxima aula, com certeza, nas próximas aulas, assim que eu conseguir me organizar aqui no ponto de vista tecnológico, a gente vai fazer nossas aulas. Eu peço aos meus amados, então, que abram o módulo na página 175, 176, 177 e respondam a atividade da página 175, 176, 177. Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria, assim feito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Até a próxima, meus amados. Deus abençoe a todos. Tchau.